Socorro, socorro! Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, mãe! Mãe, a senhora tá me ouvindo? Não, moça. Daqui pra frente só os médicos podem entrar. Por favor, aguarde aqui fora que assim que possível alguém vai vir falar com você. Infelizmente, os médicos não me deixaram ver ela. Foi a pior sensação do mundo. Algo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas o que eu não sabia é que esse triste acontecimento me levaria para a melhor fase da minha vida e da minha família. Inclusive, é engraçado dizer que toda a transformação que sofremos começou com esse papel de pão. Hoje, vou te mostrar que o conteúdo deste papel de pão salvou minha família e já ajudou milhares de outras pessoas ao redor do Brasil. Nós descobrimos nesse papel de pão uma fórmula quase secreta que reorganiza a produção de colesterol no fígado e faz seus níveis de colesterol voltarem à normalidade. Só que o mais inusitado foi a maneira como tive acesso a essa fórmula. Inclusive, eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que experimentei na vida real o que vou te falar aqui. E agora quero te passar o conteúdo desse papel de pão de uma forma tão simples como recebi. Então, não desgruda dessa tela por nada. Eu te garanto que esse rápido vídeo vai te mostrar uma esperança que talvez você já tenha perdido. E não estou aqui para te prometer milagres e coisas absurdas, como essas que a gente vê todos os dias na internet. O que vou te mostrar aqui pode até parecer novo, mas na verdade essa fórmula já é usada por milhares de pessoas ao redor do mundo, principalmente em países com mais acesso à ciência. Países como Estados Unidos, Alemanha e o próprio Israel, que é uma potência no campo da ciência. E agora estou trazendo essa fórmula aqui para o Brasil, na tentativa de divulgar esse conhecimento. Mas infelizmente muita gente importante do Brasil não quer que você saiba ou tenha acesso a esse vídeo explicativo. Inclusive, mais à frente nessa apresentação, eu vou te falar o absurdo que a indústria farmacêutica está fazendo nesse exato momento para impedir que você assista essa apresentação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso te dizer que tudo que você vai ouvir aqui é parte de uma história real. Não ouvi de um amigo ou no YouTube ou desses falsos gurus que só querem roubar nosso suado dinheiro. Eu te garanto que se você assistir essa apresentação até o final, você aprenderá exatamente como parar de sofrer com colesterol alto. Se você colocar em prática as instruções e recomendações que vou te dar nesse curto vídeo, você nunca mais deixará de comer sua comida favorita por motivos de saúde. Reforço, estou falando com propriedade, porque eu vivi isso de perto. E se você tem problema de colesterol, sabe como a vida se torna mais difícil. Porque geralmente os médicos enchem a gente de restrições alimentares. Mas pensa comigo, a gente passa 10, 20, 30 anos de nossas vidas comendo tudo que gostamos. E de repente, por uma ordem médica, temos que cortar tudo isso de uma hora para outra. É muito complicado. Por isso que o conteúdo daquele papel de pão foi tão importante para minha família voltar a viver sem se preocupar com colesterol alto. Talvez em pensamento você esteja se perguntando: será que meu médico estava errado quando disse que colesterol não tem cura? Não, ele estava certo. Realmente não tem cura. Mas como você vai curar uma coisa que naturalmente sempre carregou dentro de você? A verdade é que todo ser humano produz colesterol no seu organismo. A diferença é que algumas pessoas sofrem com o desequilíbrio da produção do colesterol. Chamamos isso de colesterol alto ou colesterol baixo. Então a questão aqui não é curar o colesterol, mas sim como equilibrar ele de uma forma que você consiga voltar a viver como uma pessoa normal. Como fazer seu corpo mandar em seu colesterol ao invés do colesterol mandar em seu corpo? E é justamente esse segredinho que quero te revelar através dessa apresentação. Então peço que reserve os próximos minutinhos para ouvir o que tenho a dizer. E quando falo que você precisa assistir agora, eu falo sério. Como já disse anteriormente, estamos sofrendo diversas tentativas por intermédio do Sindicato dos Farmacêuticos. Eles estão a todo custo tentando tirar esse site do ar. A raiva deles é que se você assistir essa apresentação até o final, deixará de comprar remédios que só te mantêm refém do problema, mas não tratam e geram alívio de verdade. Isso sem dúvida irá causar um grande prejuízo para eles. Infelizmente é assim que acontece. Eu não sou a primeira que tenta te apresentar essa fórmula, já houveram outras pessoas, mas qualquer um que tenta se levantar para ajudar quem precisa, eles vão lá e derrubam e ainda processam. Só que eu não tenho medo deles. Enquanto esse vídeo estiver no ar, eu vou gritar para o Brasil inteiro ouvir que existe uma esperança. Tudo o que eu te peço é que assista com atenção tudo que vou te falar daqui para frente para não perder nenhuma informação importante. Posso contar com você? Você vai ficar comigo até o final? Ok, então deixa eu primeiro me apresentar e contar como cheguei nessa descoberta. Meu nome é Patrícia, tenho 35 anos e moro no Rio de Janeiro. Hoje sou nacionalmente conhecida como especialista em colesterol e ajudo milhares de pessoas que sofrem com os efeitos do colesterol alto ou baixo demais. Mas, obviamente, minha vida não foi sempre linda como é hoje.
Me lembro que quando tinha 24 anos, ainda morando com meus pais, eu percebia que eles eram bastante ativos. Caminhavam juntos todas as tardes na pracinha aqui do bairro, ajudavam bastante na igreja e nunca paravam de fazer coisas. E como meu pai é do sul, nós comíamos bastante churrasco e comidas típicas lá em casa. Na verdade, essa é a marca do gaúcho. Lembro que o almoço de domingo lá em casa tinha que ser churrasco. Nem que fosse só um pouquinho para cada um, mas sempre tinha. Quando eu completei 25 anos, eu decidi fazer o Enem e tentar uma vaga em alguma faculdade. Não fazia ideia do que iria estudar. Estava cogitando as áreas mais populares, como administração, engenharia, advocacia ou medicina. Mas não existia um motivo bem definido, era só para não ficar sem uma profissão e pelo dinheiro. Enfim, eu fiz a prova no dia 4 de novembro de 2012 e passei. Foi uma festa só lá em casa, porque eu passei com uma nota bem alta, me dando a opção de escolher qualquer uma das áreas que acabei de mencionar. E para comemorar minha conquista, meu pai organizou um churrasco entre nossa família e meus amigos mais próximos. Lembro como se fosse hoje. Era uma sexta-feira e o churrasco estava marcado para começar às 7 da noite. Mas, infelizmente, os acontecimentos daquele dia mudaram nossos planos. Antes de falar o que aconteceu nesse dia que mudou o rumo da minha história, eu quero te dizer que contar isso tudo para você é bem difícil para mim, porque tenho que relembrar toda essa cena e isso não é confortável. Mas acho que a minha história é super importante para salvar outras pessoas do sofrimento do colesterol. Então peço que não tire os olhos dessa apresentação por nada. Garanto que minha história vai te ajudar a entender a solução para o equilíbrio do colesterol. Agora vamos voltar para o dia da comemoração. O dia estava correndo tudo certinho, até por volta das 5 da tarde. Quando olhei para minha mãe, percebi que ela estava muito suada. E o dia nem estava tão quente assim. Perguntei se estava tudo bem, ela disse que sim, que só estava com muito calor. Então peguei o ventilador para ela e fui fazer minhas coisas. Depois de uns 20 minutos, eu desci do meu quarto e percebi que minha mãe não estava na cozinha onde tinha deixado o ventilador. Chamei por ela e ela respondeu que estava no quintal. Fui até lá e percebi que ela continuava suada e um pouco agoniada. Perguntei o porquê ela saiu da frente do ventilador e ela disse que o ventilador não estava adiantando e que precisava de ar fresco. Nesse momento eu já comecei a perceber que aquilo não era normal, não era simplesmente calor. Então fingi que voltei para dentro de casa, mas fiquei observando sem que ela me visse. E notei que ela estava incomodada. Parecia estar sentindo alguma dor no peito. Depois disso, discretamente eu fui até meu pai, que estava na sala, e contei para ele o que estava acontecendo e que precisávamos levá-la ao médico. Mas ele me lembrou que ela é muito teimosa e que jamais aceitaria ir ao médico e correr o risco de estragar minha comemoração. Esse é mais um dos motivos para eu ter criado essa apresentação e me tornar o que me tornei. Já já te explico melhor isso. Enfim, ainda conversando com meu pai, decidimos inventar uma desculpa para colocar ela no carro e levá-la ao médico. Assim ela não resistiria. Então colocamos nosso plano em ação. Disse para ela que precisava ir ao mercado comprar algumas coisas para o churrasco e queria que ela fosse comigo para pegar um ar fresco. Ela topou. Entramos no carro e fomos em direção ao hospital. Quando chegamos na porta do hospital, ela ficou meio irritada, dizendo que eu não precisava daquilo e que só iria atrasar o churrasco. Mas mesmo assim, entramos e a grande surpresa veio quando o médico nos atendeu. Depois de fazer um exame chamado de lipidograma, o doutor constatou que minha mãe estava com um grande desequilíbrio nos níveis de colesterol. Inclusive, ele mencionou que esse era o motivo do suor dela. Nos orientou a consultar um nutricionista e comprar um aparelho para medir o colesterol. Olhei para minha mãe e notei que ela não estava dando muito crédito no que o médico estava falando. Era como se ela não acreditasse e achasse que o médico estava errado. Ele nos passou o medicamento e nos liberou. Mas antes de sairmos da sala, ele fez uma brincadeira que, se tivéssemos levado a sério, não teríamos passado pelo pior momento de nossas vidas. Ele falou: "Olha lá, hein, dona Raquel? Vê se não vai comer qualquer coisa daqui pra frente, hein?" Ela deu uma risadinha e saímos em direção à nossa casa. Quando chegamos, o pessoal já estava lá e só nos esperando para começar a festa. Meu pai correu para acender a churrasqueira, pedi para minha mãe ir tomar banho para refrescar um pouco e fui cumprimentar o pessoal. Enfim, a festa foi rolando e todo mundo comendo churrasco, se divertindo. Então eu olhei para a sala e vi minha mãe também comendo churrasco. Passei por ela e brinquei: "Eita, dona Raquel, a senhora não pode mais comer essas coisas, né?" Ela só olhou para mim com a cara do tipo: "Para de ser chata." Dei risada e fui bater papo com os meus amigos. Mas de repente, ouvi uma série de gritos vindo da sala. Tomei um susto, porque de repente todo mundo começou a gritar desesperadamente e pedir socorro. Minha reação foi correr para ver o que tinha acontecido. Quando cheguei na sala, eu vi a cena que nunca mais vou esquecer. Minha mãe estirada no chão, inconsciente e completamente mole. Meu coração gelou, minhas pernas bambearam e o choro veio na garganta. Mas corri e gritei que precisava de ajuda para colocar ela no carro. Daí o pessoal me ajudou e saímos o mais rápido que conseguimos para o hospital. No caminho, eu segurava ela no meu colo e só sentia medo. Medo de perder minha mãe em meus braços, medo de nunca mais ouvir a voz dela, medo de perder ela por um problema tão simples de controlar. Chegamos na emergência já fazendo muito barulho e chamando por ajuda para não perder tempo. Veio uma maca, colocamos ela em cima e corremos para dentro do hospital.
Até que chegou um certo ponto e o enfermeiro me barrou e disse que deveria aguardar. Fiquei com uma mistura de raiva, com medo e muita ansiedade. Eu temia que acontecesse o pior. Daí se passou uns 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e nada. Quando deu uns 40 minutos, o médico saiu e disse as palavras que acabaram comigo e me fez ser quem sou hoje. Não sei se você já passou por essa sensação, mas só de imaginar já deve ter noção do quão difícil é. E pior é saber que tem milhares de pessoas sofrendo com esses problemas quando existem soluções bem simples para equilibrar o colesterol. Se você ficar comigo até o final, vou te contar tudo o que descobri e como já ajudei centenas de pessoas a combater esse problema. Tenho certeza que você vai me agradecer muito. Agora, deixa eu te contar o que o médico me falou. Ele me disse que minha mãe deu entrada na emergência com aproximadamente 30% de vida. Se eu tivesse parado em algum semáforo no caminho, provavelmente ela teria falecido. Então, eu perguntei a causa desse acontecimento. Ele disse que o colesterol dela ficou tão alto que entupiu as artérias e levou ela a um infarto. Disse que o baque foi tão grande que ela teria que ficar sob análise na UTI do hospital por pelo menos 15 dias. E se ela não se cuidasse, poderia sofrer consequências muito mais graves, podendo chegar até a morte. Fiquei muito aliviada de saber que não perdi minha mãe, mas ao mesmo tempo, muito confusa em relação ao futuro. Como seria a vida dela? Como ela poderia se curar disso? Não queria ver minha mãe nessa situação novamente. Fiz algumas perguntas para o médico, mas ele não conseguiu me ajudar muito. Pois em seguida chegaram outras emergências e ele precisou sair. Resumindo, minha mãe teve que ficar 15 dias na UTI internada e em observação. Durante esse meio tempo, tive o aviso por parte do governo que eu precisava escolher em qual área iria estudar. Pensei bastante e decidi que seria medicina. Sei lá, virou tipo uma missão ajudar outras pessoas, assim como fui ajudada por aquele médico em uma situação extremamente difícil e apavorante. Mas o meu real objetivo com a medicina era encontrar uma forma de ajudar a minha mãe. Enfim, ela voltou para casa, eu comecei a estudar e continuamos tocando a vida, sempre buscando uma forma de controlar o colesterol dela. Medicamos todos os dias e nesse período testamos absolutamente de tudo, mas nada funcionava, era tudo mais do mesmo. Testamos nutricionistas, alimentação fitness e mais uma porção de coisas que você pode imaginar, e nada. Até que em uma noite saindo da faculdade, decidi comprar um lanche na lanchonete em frente à escola para ir comendo no caminho de casa. Quando eu entrei para fazer meu pedido, olhei para o lado e vi meu professor de biomedicina lanchando. Daí tive a ideia de perguntar se ele sabia de alguma maneira de fazer a produção de colesterol voltar ao seu equilíbrio. Foi aí que ele me disse que participava de um seminário internacional de medicina e no último encontro que ele foi, fez contato com um médico pesquisador chinês que havia se especializado em métodos naturais para reequilibrar o colesterol. Então ele pegou o papel do pão que estava comendo e escreveu o nome da pesquisa e o site que eu iria encontrá-la. Saí de lá correndo e fui para casa tentar encontrar essa pesquisa. E foi com base nessa pesquisa, que está em inglês, que descobri que você consegue se livrar desse problema ativando o pulso dicrótico. Vou te explicar melhor isso, mas antes, deixa eu te contar o que aconteceu com minha mãe depois que descobri essa fórmula. Quando começamos a colocar esse método em ação, pude ver com meus próprios olhos minha mãe de 54 anos voltar a viver como uma pessoa comum. Ela saiu em pouco menos de 30 dias de sedentária para uma mulher confiante e superativa. O engraçado é que essa descoberta não ajudou somente na saúde dela, mas também em sua autoestima. Você acredita que ela perdeu 7 quilos de gordura abdominal e já teve gente que deu 10 anos a menos para ela? Tudo graças ao método que descobri e que decidi ir a fundo para entender e compartilhar. E falando em compartilhar, deixa eu te explicar o que de fato tem nessa pesquisa. A primeira parte dela apresentava os motivos que desencadeiam o desequilíbrio do colesterol. Preciso que preste atenção agora para entender como acontece esse processo. O colesterol é produzido no fígado e é muito importante para o corpo humano. Ele é fundamental para uma série de processos bioquímicos, como a produção de hormônios, de membranas celulares e ajuda a limpar as artérias. Mas esses benefícios só são obtidos quando os níveis de produção do colesterol no seu fígado estão normalizados. Quando o fígado passa a produzir colesterol além do necessário, o efeito é ao contrário. Ao invés de limpar as artérias, ele as entope, causando um sério risco à saúde. Por esse motivo, a alta quantidade de colesterol deve ser tratada para que não hajam consequências graves, como aconteceu com a minha mãe. Daí você me pergunta, tá, Patrícia, como eu resolvo o problema então? Diante desse cenário, a melhor maneira de resolver o problema do colesterol e voltar a viver normalmente é estimulando o seu fígado a produzir somente a quantidade necessária de colesterol. Fui mais fundo em outras pesquisas médicas e comecei a encontrar respostas mais práticas para resolver esse problema. E a solução mais simples e eficaz que encontrei foi ativando o
pulso dicrótico e existem 10 gatilhos que você pode escolher para ativá-lo em menos de 5 minutos por dia, sem precisar tomar remédios ou qualquer tipo de cápsula maluca. Tudo que você precisa é de 5 minutos e escolher um dos 10 gatilhos que vou te entregar. Depois que apresentei essa descoberta e mostrei para ela os 10 gatilhos de ativar o pulso dicrótico, eu consegui ver minha mãe sair de um estado de limitação e amargura para uma vida de liberdade. Hoje olho para ela e vejo uma mulher linda e super saudável. Muito raramente ela menciona o colesterol, mas quando percebe um leve aumento, ela já sabe que precisa parar 5 minutos e ativar o pulso dicrótico usando um dos 10 gatilhos. O fato é que depois de ver minha mãe bem mais livre e saudável, comecei a sentir um peso na consciência. Não era justo eu ter uma coisa incrível para a vida de quem sofre com colesterol e ficar quieta. Sentia lá no fundo que precisava compartilhar essa descoberta para outras pessoas. Até porque até hoje não vi nada que se compare ao uso do pulso dicrótico para ajudar as pessoas a controlarem a produção de colesterol. Então chamei um amigo que mexe com a internet e perguntei se teria como disponibilizar essa fórmula com mais pessoas na internet. Ele me disse que daria, mas precisaria investir na criação de um site, um e-mail de ajuda e pessoas para dar suporte. Nesse momento eu quase desisti porque estava sem dinheiro para investir. Daí ele me deu uma ideia. Me sugeriu cobrar uma taxa para cada pessoa que desejasse ter os mesmos resultados que minha mãe e outras centenas de pessoas já tiveram. Assim eu conseguiria custear os gastos do projeto e ainda filtrar para entregar esses 10 gatilhos somente para quem realmente tem interesse em mudar. Achei uma boa ideia, até porque não acho justo entregar o fruto da minha busca na mão de pessoas descompromissadas. Confesso que essa não era a minha intenção, porém tenho consciência de que para tudo existe um investimento, principalmente falando de saúde. Afinal, quanto de dinheiro gastamos com remédios que só amenizam o problema? Quanto de dinheiro gastamos com consultas médicas para o médico simplesmente medir nosso colesterol e nos dar algum remédiozinho? Se for colocar isso na ponta do lápis, aposto que você já gastou mais de 500 ou R$1.000 na tentativa de equilibrar seu colesterol, mas a pergunta que você realmente deve se fazer é: quanto vale minha saúde? Quanto vale para você ter a liberdade de sentar na mesa com sua família e comer sem restrições? Quanto vale para você saber que viverá para ver o futuro dos seus filhos e que o colesterol desregulado não vai roubar esses momentos? Quanto vale isso para você? Bom, não sei a sua resposta, mas o meu conselho é: não deixe que uma quantia de dinheiro te impeça de voltar a viver com saúde e tranquilidade. Enfim, depois que meu amigo me deu essa ideia, eu topei e começamos a trabalhar no projeto. Peguei todo o conhecimento que adquiri e coloquei em um documento que estou chamando de o Guia do Colesterol Equilibrado. Esse guia vai te ensinar os 10 gatilhos cientificamente comprovados de ativar o pulso dicrótico e equilibrar a produção do seu colesterol. Para minha surpresa, teve gente que disse que pagaria R$1.500, outros falaram que pagariam R$900, mas a maioria disse que pagaria R$600 para ter acesso ao guia. Isso me deixou muito feliz, mas como já mencionei, eu estou interessada em te ajudar, por isso você não vai pagar R$1.500, nem 900 e nem 600. Na verdade, você não vai pagar nem a metade disso, que é R$300. Se você tomar a decisão de investir na sua saúde hoje, você só precisará investir R$247, uma única vez e mais nada. Chegamos nesse valor porque é o valor que precisamos para manter todos os custos do projeto. Mas calma. Para provar que estou interessada em te ajudar, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para diminuir ainda mais esse valor. Então, preste atenção. Se você decidir agora investir na sua saúde adquirindo o Guia do Colesterol Equilibrado, você não vai pagar R$247. Eu vou te dar R$100 de bônus. Ou seja, de R$247 você só investirá R$147 e eu vou investir R$100 do meu bolso. Mas veja bem, eu só vou conseguir fazer isso para as primeiras 50 pessoas. Eu vou te dar R$147 de bônus. Ou seja, de 247 você só investirá R$97 e eu vou investir R$147 do meu bolso. Mas veja bem, eu só vou conseguir fazer isso para as primeiras 50 pessoas. Ou seja, depois que 50 pessoas entrarem através dessa oportunidade, o valor voltará a ser 247 e provavelmente aumentaremos mais um pouquinho. Então haja agora. Se estiver pronto, aqui embaixo desse vídeo tem um botão. Clique nesse botão e você será imediatamente levado para uma página de pagamento que é 100% segura. Basta preencher seus dados com atenção e em menos de 10 minutos entraremos em contato com você no seu e-mail para te dar acesso ao Guia do Colesterol Equilibrado. Então clica agora. Ainda não clicou? Então espera um pouco que preciso te falar da nossa garantia. Talvez nesse exato momento você esteja se perguntando: mas e se eu investir no Guia Colesterol Equilibrado e não funcionar para mim? Eu entendo essa pergunta e acredito que me perguntaria a mesma coisa se estivesse assistindo. Por isso, pensamos em uma maneira de garantir que você não corra nenhum risco. Daí desenvolvemos uma garantia incondicional de satisfação do aluno.
Essa garantia dá o direito de você experimentar o Guia Colesterol Equilibrado por 7 dias. Assim, se você seguir o guia e não tiver o resultado que desejar, é só me mandar uma mensagem no e-mail guiacolesterolequilibrado@gmail.com e eu vou devolver seu dinheiro na hora. Simples assim. Agora, sabendo dessa garantia, você consegue perceber que tirei todo o peso de suas costas e passei para a minha. Ou você terá resultados, ou terá seu dinheiro de volta. Então, quero que tome sua decisão agora, para não perder o desconto que estou te dando. Clique nesse botão abaixo e você será imediatamente levado para a nossa página de pagamento que é 100% segura. Preencha seus dados com atenção e em menos de 10 minutos você já estará com o Guia Colesterol Equilibrado em mãos para começar a transformar sua saúde. Então clica agora. Não clicou ainda? Vai perder essa oportunidade? Posso estar errada, mas pelo que vejo você só tem 3 tipos de escolha para fazer agora. Escolha número 1. Não fazer nada. Finja que esse tempo que você passou aqui não te mostrou um caminho simples e rápido para melhorar sua saúde. Na minha opinião, essa é a pior escolha que você pode fazer, mas eu te respeito. Porém, você também pode fazer a escolha número 2. Eu até considero uma boa escolha, mas é muito difícil e muito demorada. Imagina só, você ter que estudar horas e horas, ler livros e mais livros para só depois de muito tempo e estudo você chegar aos mesmos resultados do Guia Colesterol Equilibrado te entregará em 10 minutos. Não sei você, mas acho que o tempo é algo valioso demais para desperdiçar, sendo que existe um caminho mais rápido. E esse caminho eu considero a sua terceira escolha, a escolha mais inteligente e rápida. Pensa comigo, não faz sentido começar do zero se estou aqui na sua frente te propondo uma solução rápida ao invés de passar por todo esse sacrifício. O Guia Colesterol Equilibrado vai te ajudar a ter resultados bem mais rápidos do que seus próprios estudos. Assim você fica livre para curtir a vida da melhor maneira possível. E para te ajudar ainda mais a tomar essa decisão, eu separei algumas das principais dúvidas para esclarecer aqui e agora. Assim você poderá tomar sua decisão com mais confiança. Primeira pergunta: quanto tempo antes de começar a ver os resultados? Essa é a parte mais incrível do Guia Colesterol Equilibrado. Seus resultados podem aparecer já no primeiro dia que ativar o pulso dicrótico. Assim que você começar a ler o guia, já estará apto a ver seus primeiros resultados. É uma questão de horas. Segunda pergunta: não faço ideia do que é o pulso dicrótico. Será que vou conseguir ter resultados? A resposta é sim. Construí o Guia Colesterol Equilibrado para que qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento, consiga ter resultados. Os módulos 1 e 2 vão te ajudar a entender tudo o que você precisa saber. Terceira pergunta: sou uma pessoa muito ocupada e não tenho muito tempo para dedicar. Será que vou conseguir ter resultados? Temos alguns alunos que estavam nessa mesma situação. O que recomendamos a eles foi que aplicassem o método no período do almoço ou 5 minutos ao acordar. Agora, se você não tem 5 minutos para se dedicar à sua saúde, eu sinto muito em te dizer, mas seu problema é muito mais grave do que você imagina. Meu conselho é: não perca essa oportunidade de começar agora. Quarta pergunta: e se eu fizer tudo certinho e não funcionar para mim? Acho difícil, já que a metodologia já foi testada com mais de 100 pessoas e todas tiveram bons resultados. Mas se isso acontecer com você, fique tranquilo. Como já disse, você está amparado pela nossa garantia incondicional de 7 dias. Basta enviar um e-mail para guiacolesterolequilibrado@gmail.com e em menos de 24 horas seu dinheiro será devolvido 100%. Simples assim. Quinta pergunta: ok, estou animado. Como começo? Simples. Basta clicar no botão abaixo desse vídeo e você será levado para uma página 100% segura. Lá você preencherá sua informação com muita atenção para não errar nenhum dado e pronto. Assim que o pagamento for confirmado, você receberá um e-mail contendo acesso ao Guia Colesterol Equilibrado. Então, o que você ainda está esperando? Clique agora no botão e garanta seu desconto especial. Quero ser a primeira a dar os parabéns. Te vejo lá.